Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é a live 52 aqui da nossa série, uma série nova que vamos começar aqui. Não desistimos daquela outra série ainda, tá? Os Pilares para o Sucesso. Mas vamos continuar aqui numa nova série, Vantagens da Escrita. E você é meu convidado, minha convidada, com o nosso tema de hoje, como destravar para a escrita na escrita e faturar como escritora. Quero saber de vocês aqui, quem já é escritora, quem está começando a escrever agora, quem já tem um livro publicado, quem ainda quer publicar, quem já está escrevendo o seu livro. Tudo isso é muito importante, são perguntas que nós precisamos fazer até mesmo para nós. Será que eu já estou escrevendo a minha história ou será que eu só estou lendo o livro das outras pessoas que tiveram coragem de extrair as suas histórias? Então, é possível destravar na escrita? Eu digo que sim. Eu estou aqui, fui alguém que destravei pela escrita. Quanto tempo leva esse processo? Nós vamos falar tudo isso aqui também, o tempo que você pode levar para extrair esse seu capítulo, o seu livro, a sua história. Quem é uma escritora? Escritora, sim, é aquela que está escrevendo a sua história. Que você seja talvez um pouquinho que você escreva por dia, você já pode se considerar uma escritora. Agora, uma autora de livros é assim quando você publica um livro. Aí você é considerado um autor, uma autora de livros. E também quero falar rapidamente com vocês aqui, perguntando quem aqui participou daquela semana inteirinha aí que nós fizemos o nosso pré-lançamento do livro em coautoria com 15 mulheres comigo, juntando comigo, Mulheres Transformadas para Reinar. Histórias conectadas por um movimento. Um livro que nós aí extraímos durante 4 meses, aí durante um período de aulas, extração, ajudando cada uma das alunas que precisavam destravar sua mensagem. Algumas muitas vezes tinham dificuldades até de acreditar na própria mensagem e nós ali fomos aos pouquinhos incentivando cada uma delas no seu processo, no seu tempo. Isso é muito importante. Quando falamos de processo e de tempo, é importante que nós saibamos isso. Às vezes você não conseguiu extrair a sua história hoje ainda, porque talvez não seja o momento. Mas nada te impede de você já ir destravando. Quando você de fato chegar até a sua mensagem, você já destravou bastante. Então esse é o convite que eu deixo para você aqui já nesse início de live. Vamos compartilhar, eu quero receber você que está chegando aqui nesta live, a Luciene, a Mari, a Magna maravilhosa, as coautoras aqui do Projeto Coautoria, sejam bem-vindas a Emanuele, Elaine maravilhosa, sejam todas bem-vindas para essa live. Essa live é uma live para te despertar, para fazer com que você não desista da sua mensagem, para fazer com que você entenda que você tem valor, a sua história tem valor para Deus, que é isso que importa. Talvez alguém que está perto de você, até mesmo pessoas da sua família, não acreditem na sua mensagem. Eu estava vendo agora há pouco o Evangelho do dia e falava muito dessa questão, né? Um profeta, muitas vezes, ele não é bem visto na sua terra. Mas eu te convido a profetizar sobre a sua vida, que a sua mensagem vai chegar em lugares que você nunca imaginou e que talvez quem está perto de você não acredite. Mas se você acreditou, isso é o suficiente. Então eu quero que você acredite primeiramente na sua mensagem. É uma das coisas primeiras que eu falo nas minhas mentorias, porque se você não acredita na sua mensagem, fica muito difícil de outra pessoa também acreditar. Porque se você acreditou, você vai colocar no papel, você vai extrair o que você tem de melhor, porque você tem muita coisa boa aí dentro e que você talvez está negligenciando no momento. Mas assim que você extrair, empacotar, envelopar dentro de um livro, você terá a possibilidade de enviar para novos lugares, para pessoas que precisam da sua mensagem, assim como eu falava na semana de pré-lançamento do livro Mulheres Transformadas para Reinar. Nós somos uma farmácia. Se somos uma farmácia, temos medicamento. Então, precisamos enviar esses medicamentos, que são a nossa mensagem, e ela precisa estar envelopada. Afinal, nós compramos o medicamento em cartelas, em caixinhas, eles estão bem embalados. Por quê? É algo de fato que precisa ser seguro e a nossa mensagem também leva segurança para as pessoas. Olha que lindo, né? Nós podemos fazer várias comparações com a escrita, isso é muito gostoso. Eu gosto de fazer muito isso, né, na minha escrita, quando estou fazendo as legendas aqui no Instagram, por quê? Precisamos levar as pessoas à reflexão. Né? Às vezes entregamos mensagens prontas, assim como a TV nos faz, né? E faz isso muito com as crianças, né? De trazer aquelas imagens e não deixa você pensar. Então ela coloca a opinião dela direta e você praticamente já começa a aceitar e acreditar.
esse não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é que você coloque uma mensagem, você envelope, você coloque um diferencial. As suas características, as suas habilidades, aquilo que de fato você tem como essência. É isso que vai fazer com que o outro cresça, com que o outro seja transformado com aquilo que você tem. Então ele vai pensar, ele vai refletir e a partir da sua leitura, da leitura daquilo que você escreveu, liberou, ele vai poder criar novas ideias, novas perspectivas, ele vai poder também ter o livro dele, pensar, nossa, eu achava que era algo muito difícil, mas não é, é muito simples, só precisamos de início acreditar de fato na nossa mensagem. Seja bem-vinda, Fernanda, e eu quero que vocês convidem mais pessoas aqui, eu vou colocar aqui na legendinha aqui para aparecer o tema da nossa live, e para que você também fique comigo até o final e já vou te adiantar, pega aí, seja bem-vinda, Mércia, pega um caderno, pega uma caneta e uma água aí também para você se hidratando durante a live. É muito importante, né, que você esteja aí bem para você também pegar um conteúdo e receber de forma íntegra, né? Porque às vezes nós estamos assistindo algo e não estamos prestando tanta atenção. Então eu sei que esse é o horário que talvez você esteja até almoçando. Então aproveite esse tempinho, se você sentir de anotar, né, se você estiver com dificuldade para escrever no momento, anote só aquilo que de fato chamou a sua atenção, que de fato vai agregar na sua vida e que também você já pode aplicar na sua vida, porque não adianta também assistirmos uma aula, né, que tem muito conteúdo como a minha e também não levar nada como prática, né? Então é importante que você execute. A partir do momento que você começar a executar o que eu estou falando aqui para você, por mais simples que seja, eu tenho certeza que você vai destravar para a escrita. Você vai começar assim faturar também como escritor, porque não falamos disso, né? Precisamos falar a realidade, né? Eu sei que todas as pessoas, principalmente que entram na área da escrita, têm essa possibilidade e podem estar sim monetizando com a sua história. Por que não? Porque a sua história tem muito valor, né? E eu falo valor porque às vezes a gente só enxerga o preço das coisas, mas a nossa história tem valor. Seja bem-vinda, Edna, maravilhosa, coautora também do projeto Coautoria. Então, convidem mais mulheres porque eu vou dar 10 passos maravilhosos. Eles são super simples, porque nós não podemos dificultar quando falamos da escrita. Eu sei que muitos profissionais gostam de enfeitar muito, encher linguiça, como o povo fala, né? E aqui não é a nossa ideia. A nossa ideia é que seja simples, que seja muito claro para você, que você de fato sinta o desejo de escrever o seu livro, a sua história, e que você não saia daqui sem ter agregado algo na sua vida e já colocar em prática, tá bom? Nem que seja uma frase, que eu vou comentar sobre isso também, nem que seja somente uma frase, mas que você vai extrair algo de você hoje, você vai extrair. Esse é meu convite, tá? A Elaine falou, estou costurando e ouvindo. Não dá pra isso, pra anotar isso. Então, assim, se você não conseguir anotar, então vai registrando na sua memória, né? Vai ruminando aí dentro. Olha, assim que eu tiver um tempinho, eu vou pelo menos fazer uma frase. Então, pega uma tarefa, já é o suficiente para que você destrave, tá bom? Porque eu falo muito disso aqui no meu perfil. Destravar escritores e multiplicar talentos é a minha missão. Se você está escrevendo, você já está destravando, é um exercício natural, tá? Então todos nós temos essa possibilidade, seja com a caneta, com o papel, seja digitando, a forma que você tiver com muito mais facilidade agora no momento é a que você vai utilizar. Então são as ferramentas que nos ajudam nesse processo, tá bom? Então eu convido você aí a estar pronto para anotar aquilo que vai startar na sua mente alguma coisa que ainda hoje você vai poder extrair, tá? Então não desiste primeiramente da sua mensagem e muito menos de ter o seu livro ainda esse ano publicado, porque é possível, né? Nós lançamos agora no dia 28 o livro Mulheres Transformadas para Reinar e já vamos começar. Amanhã, inclusive, eu já deixo esse convite para você que está aqui. Amanhã nós vamos ter uma reunião às 21h30, né? Num grupo que eu estou aí convocando mulheres que querem fazer um projeto comigo de coautoria, que seria o segundo projeto. Então nós vamos ter uma reunião. Seja bem-vinda, Yane querida. E essa reunião eu vou explicar como que vai ser o segundo projeto, como que vai funcionar, vou falar também de valores, os benefícios, para que você, se você realmente quiser ter um livro, a proposta é mais ou menos aí de uns 3, no máximo 4 meses, vai depender muito da turma, né? A primeira turma a gente estava startando, testando, então demorou um pouquinho mais, mas também foi um processo, então aprendemos muito, criamos várias técnicas ali no percurso,
E é legal porque você vai poder compartilhar umas com as outras, uma vai aprendendo profundamente aquilo que quer de fato fazer, e dali você pode também tirar novos produtos, assim como também gerar uma mentoria, fazer palestras, e ao final você tem um livro, né? Então existem mentorias que você faz e você adquire aprendizados, técnicas, algumas ferramentas. Essa nossa mentoria, você vai ter um livro no final. E esse livro vai ser uma ponte para um segundo, terceiro livro e também para outros produtos que você pode estar criando e também monetizando com isso. Então é muito legal, nós deixamos muito claro isso, que ao final você vai ter um livro, até as minhas alunas estão aqui na aula também, elas podem estar até comentando aí, né, da emoção que estão sentindo de receber o primeiro livro. Algumas estão no segundo, no terceiro, assim como eu, né? O meu, inclusive, está para chegar hoje. Entre hoje e amanhã já vou estar aqui. Eu queria muito que tivesse chegado hoje, né? O meu livro Mulheres Transformadas para Reinar, para eu poder mostrar aqui para vocês. Mas acredito que amanhã eu já consiga e talvez até na reunião eu possa mostrar para vocês que estiverem participando comigo. Então, se você sentiu esse chamado já nesse início de live, eu te convido a me chamar depois no direct ou falar aqui também nos comentários depois eu posso te chamar para estar participando dessa reunião e entender como que vai funcionar, né? Então, é muito interessante que você esteja envolvidas nesses projetos, inclusive é um dos passos que eu já estou adiantando aqui, porque ali você vai entender de fato aquilo que você está vivendo pode se transformar em um livro e nisso você vai transmitir a experiência que você teve, seja no campo profissional, na sua vida pessoal, algo que você viveu. Eu sei que tem pessoas que viveram sim situações bem complicadas ou até mesmo, né, lá da sua infância, traumas muitas vezes que estão ali ainda remoendo em você, né, que é um ciclo que talvez você não interrompeu ainda e você precisa colocar no papel. E a escrita vai te ajudar nesse processo como uma terapia, né? Uma cura ali que talvez está precisando acontecer naquele momento e a escrita vai te proporcionar isso. Então esse é o convite. Quer participar? Então me chama que ainda dá tempo para você não ficar de fora dessa primeira reunião de amanhã. E aí de lá a gente vai saber quem de fato vai se interessar pelo projeto, vai querer continuar com a gente nessa missão, porque nós pretendemos fazer 100 projetos. Essa é a meta inicial, né? Então, Deus está à frente disso, nós colocamos sempre a força do Espírito Santo, que inclusive é um capítulo que está no meu segundo livro, né, O Chamado, que ao finalzinho eu quero ler para você um trechinho, só para poder convencer você aí de que de fato a escrita vai te ajudar nesse processo e faz parte da nossa vida, né? A escrita de fato está lá desde o início, né? Assim, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós temos aí a palavra que nos guia, nos orienta e nos faz pessoas diferentes todos os dias. Temos um manual de vida, né, que é a palavra de Deus. Então estamos também acolhendo mulheres que também têm princípios do reino, né? Porque a mensagem precisa estar alinhada com, sim, o nosso meio cristão, né? Somos cristãs, cristãos e precisamos levar a mensagem do reino, tá? Então, tem que estar aliado a tudo isso, nós vamos falar também amanhã na reunião. Então, você é muito bem-vindo. Então, esse projeto, inclusive, é para as mulheres, né? Mais para frente, aí eu pretendo fazer um para os homens também, que eu vi que tem algumas demandas e isso nada nos impede de fazer também um projeto para os homens, né? Quem sabe pelo menos uns 5 ou 6, né? A gente precisa saber certinho essa demanda, que eu sei que alguns deles estão também querendo startar. Por que eu falo desse projeto no início dessa live? Porque esse projeto destravou muitas mulheres, ao menos 11, que ainda não tinham seu livro e hoje estão tendo essa possibilidade de carregar nas suas mãos algo precioso que elas têm para entregar, né? Eu lembro que eu fiz uma mentalização lá na mentoria do PLD do Paulo Marçal e eu ainda não tinha livro. E aí, de fato, eu estava no meio de uma multidão e as pessoas vinham até mim e eu não tinha nada para entregar, né? E eu tive essa mentalização. Eu falei, o que será isso, né? E aí, ao decorrer do processo, do estudo, de todo o treinamento, eu fui entendendo que os livros poderiam ser uma carta na manga, né? Quando essas pessoas viessem até mim, eu tivesse algo para entregar. Então, imagina, né? O tanto de pessoas que virão até você, que virão até mim e que nós teremos sim essa carta, essa mensagem para deixar para elas e a ajudar aí nesse processo. As minhas alunas estão falando aqui, ó, é surreal ser escritora, emocionante primeiro livro, então é tudo isso, né? Vocês precisam sentir isso também que nós estamos sentindo e vale muito a pena, né? Aqui, ó, travestou meu livro, destrave traumas da infância, isso mesmo, né? Como enviou o link pelo Zap, olha só, gente,
Então, aí você pode me chamar aqui, tá bom? No direct, aí depois. Algumas pessoas já estão aí no meu grupo, então também, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? A Vânia falou, a história de novo, ressignificando a nossa vida, é isso mesmo. A nossa vida vai naquele processo de ressignificação, então a gente não vai ficar mais parado lá no passado, nós vamos viver o presente e a partir do nosso presente nós vamos ter uma projeção de como será o nosso futuro a partir da nossa história, tá? Então vamos lá para esses 10 passos que eu acredito que vocês estão esperando aí ansiosamente para já começar a startar o seu projeto, começar de fato a destravar na escrita e também monetizar, faturar como escritora. Por que não, não é verdade? Vamos lá então. Como destravar nessa escrita e faturar? O primeiro passo que eu vou dar para vocês aqui é ler livros. Isso mesmo, eu sei que muitos têm dificuldade em estar lendo livros, né, muitas vezes, mas eu falo que o livro, eu aprendi isso inclusive com a Elisângela Freitas, minha mentora no PLD, e ela falou algo que me despertou. Às vezes a pessoa pega um livro muito grande ou com muitas páginas e ela quer ler todo o livro. Enquanto ela não termina de ler o livro, ela não fala que ela leu aquele livro. Esse é o primeiro bloqueio que você vai encontrar na leitura, tá? Ao final, como eu falei, eu vou ler uma frase aqui do meu livro O Chamado e mais um livro que eu tenho aqui também que eu já vou explicar por que para vocês, que é apenas uma frase ali, um contextozinho rápido. Eu já posso dizer que eu li esse livro, tá? Então essa é a ideia. Se você tem um livro aí, vai que de repente você abriu a página aleatoriamente e leu aquela frase, aquela mensagem, você já leu o livro. Porque a diferença não é se você leu todo o livro, mas é se você leu um pedaço do livro, uma parte, e você colocou em aplicação na sua vida. É isso que vai fazer diferença. É o tanto de transformação que aquele livro vai gerar na sua vida. É isso que importa. Porque às vezes as pessoas querem ler todo o livro, mas não compartilha com ninguém, não divulga nas redes sociais, não encaminha uma mensagem para ninguém. Então fica meio complicado, porque ela vai ficar retendo só informações, não exercitou a escrita e também não passou adiante. Então talvez aquela mensagem que ela leu não serviu de nada, né? Então talvez ficou só na memória, ficou só, né, naquela obesidade cerebral e não fez efeito algum. Então o que eu convido você a fazer hoje é o pouquinho que você leu já ir colocando na prática, tá bom? Então, até eu coloquei, isso permite que você entenda também a linguagem da escrita daquele livro. E até uma dica a mais aqui dentro desse primeiro passo é que, por exemplo, se você tem um livro aí de determinado assunto, vamos dizer que seja inteligência emocional, isso significa que essa área te interessa muito. Então, talvez seja uma dica também para você começar a escrever sobre algo relacionado à inteligência emocional, às emoções, tá? Então, olhe e observe bem, os livros que você tem é a mensagem que você quer passar, porque você está se capacitando diante daquele conteúdo. Então, ler os livros vai te permitir entender também a linguagem de cada escritor. Se você que está nessa live, por exemplo, adquiriu o nosso livro Mulheres Transformadas para Reinar, lá tem 15 histórias. Você vai observar a forma com que cada escritor escreve. Algumas citam exemplos, algumas gostam de ter mais afinco com a palavra de Deus, algumas vão relatar coisas que viveram na infância, algumas vão falar coisas que viveram e que hoje já fizeram ressignificação disso. Então, cada uma vai ter uma forma de escrita e ali você vai começar a entender como que os livros fazem, como que os autores fazem na escrita, tá? E é uma forma também de você se familiarizar com a escrita de livros, tá? Porque tem pessoas que muitas vezes desabafam, né, na escrita, mas não geram tanta transformação naquele percurso. Ou seja, o que seria essa transformação na escrita? É você sim contar a sua história e colocar um aprendizado junto, ali, né, entre aspas, misturando com a sua história, porque vira um storytelling, algo que de fato vai alcançar o coração da pessoa e que ela vai sentir que já dá para colocar em prática, né? Seja bem-vinda, Dalva, querida. Entendeu? Então fica mais fácil. Então o primeiro passo, né, para você destravar é você ler livros, tá? Não significando que você tem que ler todo o livro, mas pelo menos um pouquinho por dia, ou algo que você está lendo agora e que você fala, o que daqui? Você faz perguntas para você. O que desse livro, o que desse trecho que eu li, eu posso já aplicar na minha vida que vai gerar transformação, tá bom?
Então, por exemplo, por que eu falo que o livro Mulheres Transformadas para Reinar é um livro de transformação? Porque todas as mulheres que escreveram os capítulos foram transformadas escrevendo. E se aconteceu isso com elas na escrita, vai acontecer também com o leitor que estiver entrando em contato com o livro, certo? Então, primeiro ler livros e você vai estar também se familiarizando, como eu disse, a essa linguagem da escrita de livros e também ao campo literário, certo? Então, primeiro passo. O segundo passo, que eu acredito que seja um dos mais importantes depois dessa leitura de livros, porque às vezes você lê livros, mas talvez você não lê com tanto afinco, né? Diariamente, de vez em quando dá tempo, ou quando de fato você está bem tranquilo aí. Então, o segundo passo é você entrar em movimentos, grupos de leitura ou de estudo. Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho um grupo que se chama Desafio Devocional. É um grupo fechado, onde só eu envio as mensagens. Diariamente eu estou enviando lá um capítulo de um livro, né? Para que você lembre naquele dia de fazer a leitura de um capítulo. E também eu coloco lá a leitura de um capítulo, no caso eu coloco um versículo que te chama a ler o capítulo todo na Bíblia, tá? De um livro da Bíblia, certo? Agora estamos vendo a João, o Evangelho de João, certo? Mas nesse percurso, dentro desse grupo, eu li a Bíblia inteirinha, né? Inclusive, eu já estava lendo a Bíblia. Quando eu comecei esse projeto, eu já estava quase finalizando. Então, agora eu comecei, né? Estou lá no início ainda, já lemos aí 2 vezes a primeira carta de João e agora estamos no Evangelho de segundo São João, certo? Então, é assim, todo dia nós nos desafiamos a ler um capítulo. É o suficiente. Então, você não vai ficar se cobrando, você não vai ficar se punindo por isso, mas você vai exercitar a sua leitura. Se você quiser escrever um versículo na sua agenda, no seu caderno, você escreve, tá? É uma das dicas que estão aqui mais à frente, mas já posso te adiantar. São formas de você exercitar. Parece que é algo que é inútil, né? Mas não. Você precisa escrever pelo menos um pouquinho por dia. Porque as pessoas fazem treinos nas academias, treinam o seu corpo, né? Mas esquece de treinar a sua mente, que é o que comanda tudo, que é o que está aqui, né? A caixinha de comando te dando orientações o dia todo. Faça isso, faça aquilo, tá? Então, tudo é exercício. Leitura, escrita. Você também dormir, né? É um exercício, porque você está descansando, equilibrando o seu corpo e fazendo com que o outro dia você esteja renovado para começar o dia, certo? Então, tudo é exercício. Então, ler e escrever também, tá bom? Não se esqueçam disso. Por isso que muitas pessoas escrevem livros, e muitos livros. Porque ela escreveu um, ela vai querer escrever o segundo, o terceiro, o quarto, tá? Então, é assim. Nós não paramos de escrever mais. Imagina se a gente não escreve, né? Fica tudo isso retido para nós, acumulado, né, em formato de livros, sem estarem escritos. Então, ali vai se tornando de fato uma baita de uma biblioteca toda empoeirada, cheia de teia de aranha, porque a gente não está tirando os livros de dentro e colocando para fora, certo? Começa aí, tá vendo aqui? Eu acabei de fazer uma analogia com vocês, relatando a sua história como uma biblioteca, né? Que está toda empoeirada ali e precisa, sim, de fato, ser exposta ao mundo, né? Igual o meu capítulo do Mulheres Transformadas para Reinar, que fala de exposição. Né? A nossa exposição, sim, através da nossa história, gera muitas vidas, tá? Então, entre nesses movimentos, nesses grupos de estudo, de leitura, tá bom? Por quê? Ali vão surgir oportunidades para você aprender cada vez mais. Você vai ter muitos insights e você vai conseguir ir implantando projetos futuros, tá? O que aconteceu comigo, né? Muitas das minhas mentorias, muitos produtos que eu criei aqui no digital foi a partir desses movimentos que você começa a ter ideias, insights, você começa a pensar, nossa, eu posso criar isso, criar aquilo. Então isso vai desenvolvendo essa sua capacidade de escrever, e não só escrever, mas gerar livros através da sua escrita, né? A Elaine falou, amo sobre inteligência emocional e comportamento humano. Maravilhoso, eu também sempre gostei muito de entender sobre essa questão de comportamento humano e hoje eu trabalho com pessoas. Então, quanto mais eu entendo sobre isso, mais fica fácil para eu poder trabalhar com as pessoas. Inclusive, nós não conseguimos ficar livre das pessoas, sempre vamos precisar de alguém para estar nos orientando, nos ajudando, assim como nós ofertamos aí na mentoria, né? Eu que vou estar ali conduzindo vocês durante esse processo, ajudando desde o início até o fim
para que de fato você receba o livro na sua mão e você consiga depois disso compartilhar e, se possível também, se você ali se dedicar em todas as aulas, durante esse processo, por que não você também começa a mentorar, né? Ensinar outras pessoas aquilo que você fez. Até porque quando você escreve um livro, você encontra o seu método, né? Eu vou estar ali orientando, mas durante a escrita você vai perceber que você achou um jeito de escrever. Seja num horário diferente, seja de uma ferramenta que você encontrou e agilizou o seu processo, né? Eu costumo falar que algumas ferramentas atrapalham, né, o seu destrave. Por quê? Quando você usa as suas mãos, a caneta, a sua mente, né? Algo que é natural para você ali, você vai estar sentindo a escrita, né? Nós sabemos que em tudo há energia, então a sua energia vai estar sendo passada ali naquela escrita, né? A sua essência. Então talvez esse processo de você mecanizar talvez a escrita sua vai atrapalhar, né? Nessa questão de você de fato transmitir essa essência para a escrita, tá? Porque a escrita é vida, né? Tem vida ali. Então, como que eu vou usar uma ferramenta mecânica para mostrar que tem vida ali? Então, fica um pouco mais difícil, tá? Essa é uma pequena orientação que eu dou aí, mas isso não impede de você que talvez está com pouco tempo para escrever de utilizar, tá bom? Até porque depois vai ter revisão, você vai poder estar olhando melhor o seu texto, né? Manualmente ali, você vai poder estar alterando algumas coisas, acrescentando, tirando. Então, vai depender muito disso, tá? Porque a escrita ela é muito livre, né? Eu falava numa das aulas, acho que foi até no lançamento desse livro no Projeto Coautoria 2, né? O primeiro, que a escrita é livre. Então, talvez você escrevendo, você vai encontrar a sua liberdade na escrita, tá? Então, esse foi o segundo passo. Entrar em movimentos, grupos de leitura e estudo, tá? Estão anotando aí, espero que sim. O terceiro passo é participar de mentorias relacionadas à escrita. Assim como nós ofertamos esse projeto Coautoria, é uma mentoria relacionada à escrita, tá? Por quê? Ali você vai se capacitar mais, né? Você vai ver de fato se aquilo te interessa, tá? Porque às vezes você tem uma ideia de escrever o seu livro, mas talvez você entre no campo da escrita e você não goste, né? Não sei, vai depender muito de cada pessoa. Mas eu acho impossível alguém não gostar de escrever a sua própria história. Até inclusive, só você tem esse domínio, né, de escrever a sua história na íntegra. Porque quando você deixa para outra pessoa fazer, talvez depois aí da sua morte, talvez, não vai ser como você queria, né? Não vai ter exatamente os seus sentimentos, as suas emoções, de fato que você quer passar. Por isso que eu falei que a escrita é um processo e só você pode passar por esse processo, né? O outro talvez passe, mas de uma outra maneira, num outro tempo, numa outra época, de todas as formas possíveis, mas não igual à sua, tá? A forma que você vai escrever, que você vai passar a mensagem é única, assim como você foi criado e é único nesse mundo, tá? Então, você estar em mentorias vai te capacitar cada vez mais para melhorar esse processo da escrita. Você vai também encontrar com a sua missão, com o seu propósito, né? Aquela mensagem que queima no seu coração ali vai surgir naquele momento em grupo, né? Neste pequeno movimento, fazendo com que você de fato queira levar a sua mensagem adiante. Talvez a sua mensagem está um pouco retida, mas você fale assim, agora eu tive uma ideia melhor de envelopar essa mensagem e você vai conseguir enviar. Seja bem-vinda, Cléudia querida! Então, a sua mensagem, através dentro de uma mentoria, vai ser despertada. Então, você pode encontrar, sim, aquilo que você tanto procurou, mas que precisou de alguém para te conduzir nesse processo, tá? Então, participe de mentorias, cursos de formação. Existem, inclusive, vários cursos gratuitos. Inclusive, eu tenho muitas aulas aqui no meu Instagram que já podem te ajudar nesse processo, só que estão um pouco mais embaralhadas, né? Então, se você estiver dentro de uma mentoria, nós vamos estar direcionando passo a passo, levando você de fato até aquele ponto B que o povo sempre fala. E do ponto A ao ponto B não é uma linha reta, né? É uma linha de fato como se fosse aí o percurso que faz aí o nosso coração, né? As batidas do nosso coração. Então, tem sim os seus obstáculos, tem sim algumas dificuldades que encontramos aí no caminho, mas tudo isso faz parte, tá? Vamos aprendendo aos poucos. E eu sei que também você que está do outro lado pode contribuir naquilo que você vai participar. Então, às vezes você entra para aprender dentro de uma mentoria e você acaba ensinando algo, porque você tem um conhecimento diferenciado do meu, né? Talvez você tenha informações diferentes da minha, tá? Então,
todo mundo vai se ajudando e agregando valor umas às outras pessoas. Eu costumo falar também que dentro de uma mentoria, você também cria parcerias, né? Você cria movimentos a partir desses encontros com pessoas que estão buscando. Quando eu falo do propósito, não é que todo mundo tem o mesmo propósito, é que você vai estar no movimento da escrita. A escrita já é um propósito, né? Todo mundo está ali querendo escrever o seu livro. Mas às vezes as pessoas que estão ali têm ideias diferentes, né? Tem uma cultura, uma crença diferente. Então a gente não pode falar que de fato está todo mundo no mesmo propósito, mas no propósito da escrita, porque a partir dali você vai seguir para uma outra direção, tá? Então é importante a gente detalhar isso também, tá? E o propósito ele vai mudando conforme você vai avançando. Pega esse código, o seu propósito vai mudando conforme você vai avançando, né? Às vezes você está hoje vivendo algo que a partir da escrita você vai deixar de viver esse algo para viver algo novo, ou até mesmo aquilo que a gente sempre escuta, o próximo nível. Qual nível que você quer alcançar hoje? Então coloca no papel aí no momento da aula qual o nível que você quer chegar. Você quer ter quantos livros? Você quer de fato buscar aquele famoso best-seller ou você só quer enviar a sua mensagem porque é importante para o mundo? Eu falo também nas mentorias que você não fique pensando nessa questão do best-seller, né? Porque o best-seller está envolvendo muito essa questão de você vender muitos e muitos livros, tem muitas e muitas cópias. Mas o importante é que se você lançou uma semente, essa é a maior preocupação. Lançando-se uma semente, muitos frutos vão ser gerados naturalmente. Não precisa forçarmos isso, tá? Então, se a sua mensagem ainda não está chegando, talvez a sua metodologia precisa ser melhorada, né? E talvez você encontre essa metodologia dentro de uma mentoria, dentro de algum movimento, algum grupo que você vai estar participando, seja no gratuito, seja no pago, vai depender muito do que você está vivendo agora, nesse exato momento, tá? Então, nada da escrita vai te impedir de avançar. Então, a escrita, pelo contrário, ela vai te lançar, né? O livro faz isso. Você lança um livro e ele te lança também. Interessante, né? A Vânia falou, suas aulas são de ensinamento e encorajamento. Isso mesmo, sim, mensagem para o mundo e nações. Isso mesmo, inclusive no nosso pré-lançamento tinha pessoas dos Estados Unidos, né? Falando ali se a gente ia também fazer o nosso livro aí, né? Com outras línguas, enviar para outras nações, se nós tínhamos essa proposta. Então isso aí também vamos começar a pensar e startar também, né? Por que não o nosso livro também não pode estar aí no inglês, traduzido para o inglês, para o alemão, para o francês, espanhol, por que não, né? Então estamos startando, estamos enviando nossa mensagem e todas essas formas que falamos aqui são possíveis para que você envie ela e chegue até mais rápido, né? Porque o chegar rápido vai depender de nós. Se nós estamos segurando a mensagem, muitas pessoas ainda não receberam, né? Teve uma live que eu falei sobre isso, Deus me deu esse ensinamento durante a live. Nós muitas vezes estamos guardando a mensagem, né, que o Senhor nos deu, estamos retendo para nós e Ele está vindo cobrar-nos, né, dessa mensagem, nós não liberamos. Então quer dizer que a mensagem é dele, mas quem faz o papel de extrair e lançar somos nós, porque Ele deu essa missão para nós, Ele nos enviou, né, para enviar a mensagem e cada vez mais rápido, porque estamos aumentando a população, cada vez que estamos aumentando, temos a possibilidade de enviar mais rápido e mais longe, né? Seja bem-vindo, Gerson. A Lavânia falou, estou apaixonada pela escrita. Nossa visão é de reino, Dani. Isso mesmo, temos a visão de reino. Vai ter momentos na minha aula, aqui na minha live, que eu vou falar e que talvez você vai bugar, porque é básico, é normal, né? Porque entramos no estado de flow. Como quando falamos as coisas de Deus, Ele sim, de fato, usa a nossa boca para lançar aquilo que Ele precisa lançar naquele exato momento, para determinada pessoa, para determinado público. Então precisamos estar atentos aí às sementes, né? São muitas sementes, assim como a Vânia falou, vamos lançando. E assim vai caindo naquela terra que de fato está apta e a receber essa semente que vai gerar muitos frutos, muitos livros aí que vocês precisam ainda lançar, tá bom? Então se você ainda não lançou seu primeiro livro, essa é a oportunidade de você usar essas dicas que estamos falando aqui, são 10, né? 10 passos para que você destrave na escrita e ainda possa monetizar com a sua escrita, tá? Então, falamos aí os 3 por enquanto, né? O primeiro é ler livros, o segundo é participar de mentorias, grupos de leitura e estudo. O terceiro é você
participar de mentorias, né, que nós falamos. O segundo é entrar em movimento, certo? E o quarto, gente, se lançar nas atividades da escrita. Olha só, tá vendo que eu fui falando um pouquinho, bem lentamente, tranquilamente, agora eu falei. Você vai ter que colocar de fato em prática, executar a sua escrita, se lançar nas atividades da escrita. Por quê? Se você está lendo um livro, assim como o nosso livro, esse aqui também tem vários, né? O chamado, meu segundo livro, todos os capítulos são 53 capítulos, tem tarefas, atividades para você executar. Por quê? A partir de você fazer essas atividades, essas tarefas, você vai conseguir exercitar a sua escrita, que seja um pouquinho, que seja uma frase que você vai escrever, porque você vai raciocinar, você vai mentalizar, você vai memorizar coisas do livro, e assim que você terminar o capítulo, você vai fazer essa tarefa, então você já vai possibilitar destravar para a escrita. Talvez você fale assim, eu não tenho tempo de escrever. Eu acredito que pelo menos 5 minutos para você escrever uma frase, você tem tempo. Você tem que encontrar esse tempo, tá bom? Então, se lançar as atividades. E se você estiver, por exemplo, nesses grupos de estudo, por exemplo, esse grupo que eu tenho, Desafio Devocional, todo final ali tem uma tarefinha, uma atividade para você. Então, se você está executando, já está exercitando a escrita, tá bom? Então, se você está dentro de uma mentoria, vai ter tarefas. Por exemplo, uma das primeiras tarefas que eu dou é você fazer 5 páginas do seu livro. Nossa, 5 páginas? Sim, que quanto mais você escreve, mais você vai querer escrever. E aí o que acontece? Essas 5 páginas é como se fosse uma meta, né? Nós não trabalhamos com meta, né? A meta para nós é piso, então nós temos aí ilimitado, né, pra gente escrever. Mas se você se propor a escrever 5 páginas, né, você vai extrair bastante coisa e você vai, ao decorrer da escrita, perceber que você tem muita coisa e que você já está atrasado com a sua mensagem. Então, olha só, né, são coisas que eu até nem coloquei aqui, mas que o Senhor vai nos colocando. Então, você vai escrever as 5 páginas. Isso me destravou lá no comecinho de 2021. Já estamos em 2023, eu estou com 3 livros publicados, caminhando para o quarto, a meta, né, que é o nosso piso, até dezembro é terminar com 7 livros. Como assim, Dani? Sim, temos que ter números para a gente poder olhar e mirar para aquilo lá, senão a gente fica o tempo todo, eu tenho que fazer meu primeiro livro, eu tenho que escrever minha história, e nunca sai, né? Então, convite hoje, ainda hoje, olha só, nem vou falar nas próximas horas, né? Vou falar até meia-noite de hoje, você tem essa tarefa, pelo menos essa, de extrair 5 páginas do seu livro, da sua história. Vou te direcionar. O que eu posso começar a escrever? Aquilo que de fato está queimando agora. Talvez você está com alguma coisa aí que tá, acho que talvez até querendo desabafar, né? Não vai contar para alguém ou sair falando para todo mundo na rua, não. Escreve, nem que seja um diário, né? Só para você exercitar a escrita. Dani, mas isso já vai ser meu livro? Talvez. Talvez você já use isso para o seu livro, né? Mas é um exercício, né? Vamos exercitar. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu fiz dessa forma. Eu fui escrevendo aquilo que estava dentro de mim, fui tirando tudo e foi saindo, sim. Saiu 5 páginas cravados naquela mesma noite, que foi uma madrugada, né? Em poucas horas, eu acredito que em 2 horas, 1h30, eu consegui extrair tudo isso. Foi muito rápido, né? Que eu já fui digitando direto no computador. Nós tínhamos uma meta dentro do curso do PLD, né? Um programa de liberdade digital, para a gente entregar o livro em 30 dias. Então, eu utilizei 20 dias e desses 20 eu só escrevi em 5 dias e esse livro saiu. Saiu, gente. Aí eu plantei, né, a sementinha e gerou tudo isso. Gerou mais 2 livros, eu estar em movimento. Tudo isso que estou falando aqui porque eu já coloquei em prática, tá? A gente não vai falar o que não colocou em prática, né? Então, são coisas que eu faço diariamente, escrever, estar em grupos, participar de mentorias, entrar em movimentos. Depois você pode até olhar em meu perfil, tudo que está lá, o que eu faço, é a minha rotina, né? Então, às vezes a gente nem posta tanta coisa nos stories, porque a vida nossa é assim, de fato, um pouco corrida, mas aquela correria boa, né? Aquela correria que nós já estamos desfrutando no processo, vivendo de fato ali as experiências que nós estamos colocando em prática. Até eu quero ver alguns comentários aqui também que passou aqui, né? Aqui, ó, a Vânia falou assim: não procrastinar. Olha lá, seja bem-vinda, Rita.
A Vânia falou, não procrastina, vai pra cima. É isso mesmo, né? Onde busca inspiração, vai. Isso mesmo, Elaine. É isso aí, tá vendo? É assim. A gente precisa colocar no papel. A Fernanda falou, para propagar a mensagem, temos que nos conhecer e nos reconhecer através das nossas histórias. Isso mesmo. Inclusive, é isso. Quando você começa a escrever, você começa a se encontrar. Às vezes, você está perdido na sua própria história. É isso que eu tirei ali, essa leitura que eu acabei de fazer aqui. Você se perde na sua própria história. O convite que eu faço hoje é para que você comece a escrever e se encontre na sua história, não seja mais uma incógnita, né? Não esteja ali invisível. Então você vai se encontrar na sua história e a partir dela você vai colocar mais pessoas ali, que são seus leitores que vão estar lendo o seu livro, tá? Então essa extração das 5 páginas não necessariamente pode ser o seu livro agora. Talvez sim, talvez não. Vai depender muito do que você extraiu, como você extraiu. Mas faz isso como exercício. Lembra que a nossa live é como destravar na escrita? Então você vai destravar, tá bom? Aqui a Elaine falou, onde buscar inspiração para escrever sobre o tema que temos em mente? Inicialmente eu convoco vocês a escrever o que está dentro de vocês, sem consultar nada. Não consulte internet nessa hora. Só tire o que está dentro de você. Porque é uma experiência, né? O que eu tenho dentro de mim. E será que o que eu tenho dentro de mim pode sim estar alinhado a um livro, à leitura de um livro, à linguagem de uma escrita de um livro? Né? Então começa a fazer esse exercício primeiro, tá? Aí quando você de fato for começar a escrever o seu livro, aí sim você vai pesquisar. Talvez tenha algum termo que você queira escrever diferente para dar aquela ênfase no seu livro, aí você pesquisa, tá? Mas inicialmente eu convoco você a entrar em contato com o papel, né? Até inclusive eu gosto muito do caderno, mas se você quiser pegar uma folha sulfítica em branco, né, e uma caneta, até eu gosto muito das cores coloridas, né? Então às vezes eu escrevo de vermelho, de verde, de azul, para mim, na minha mente, ir destacando algumas coisas, alguns pontos, tá? Inclusive o meu roteiro das lives eu só faço assim, desde o começo. Eu nunca fiz nada digitado, sempre eu fiz à mão, porque eu me deparo com a folha e eu falo o que tem dentro de mim que pode ajudar alguém. Eu faço essas perguntas, aí eu começo a tirar coisas simples, coisas que eu escutei alguém falando, mas que eu posso colocar na minha linguagem, tá? Começa assim, faz esse exercício. Talvez você vai falar das suas memórias da infância, talvez você vai falar daquilo que você viveu no seu trabalho, na sua família. Talvez, assim como o meu primeiro livro, eu quis relatar muito a questão do ser mãe, né? Que é como me tornei mãe e escritora, né? Então eu tinha um norte, né? Se você tiver um ponto para te nortear na escrita é melhor, tá bom? Então, por exemplo, eu quero falar muito da questão que eu vivi com a minha família quando eu era ainda bem pequena. O que de memória você tem registrado que você precisa tirar? Escreva sobre isso, tá? Eu preciso falar de algo que eu vi no meu trabalho, de um acidente que eu vivi lá e que ainda tá na minha memória, mas ainda tá me fazendo mal, por exemplo. Tira isso da memória, coloca no papel e vê como que vai sair, tá? E aí você vai monitorando a sua escrita. Marca isso que eu acabei de falar. Você vai monitorar a sua escrita. Como assim? Seja bem-vinda, Ruth. Você vai monitorar a sua escrita. Você vai observar como que você escreveu lá no começo, no meio e no fim, tá? Então, às vezes você começou ali meio sem rumo, meio sem norte e de repente você começou a deslanchar o seu texto. É assim que a gente começa, tá? Ninguém começa aí já andando perfeitamente, né? Você vê uma criança, ela começa ali rolando, vira para um lado, vira para o outro, depois ela começa a levantar o tronco, a cabecinha, é tudo devagar, né? É um processo, tá bom? Então lembra da criança quando você estiver escrevendo. Você não precisa começar a escrever já sair correndo, tá? Mas primeiro vira do lado, vira pro outro, vai engatinhando, né? Que nós falamos quando estamos no início de algo, falamos isso. Estamos engatinhando ainda, é isso, tá? Então vai dessa forma. E aí você vai perceber se você está com dificuldade para escrever algumas palavras. Nossa, tem uma palavra que eu não estou lembrando, porque você não está usando aquela palavra. Um exemplo que eu posso dar aqui já nessa quarta dica, que é você se lançar na atividade para escrita. Por exemplo, quantas vezes você está conversando com alguém e de fato vem uma palavra e você não lembra, dá um branco, né? Porque você não está exercitando, tá? Isso é muito comum. Eu tinha muito isso nas lives. No começo, acredito que eu tinha, mas aí de tanto fazer lives, hoje eu consigo falar com vocês aqui, já raciocinar o que vem na sequência. E aí vem os exemplos, eu não me perco no que eu estou falando, mas eu tive que trabalhar isso.
Eu lembro que eu estava conversando com meu esposo e eu me perdia no assunto. Eu viajava assim, sabe? De repente eu falei, esqueci o que ia falar. Por quê? Por conta desse exercício de você escrever, de você comunicar com o outro que você está aprendendo, tá? Então, tudo é uma prática, tá? Não é que você já vai sair expert em tudo, mas precisamos começar. E para começar, nós precisamos exercitar. Seja bem-vinda, Drica. Isso mesmo, ó, Dani, sua explicação é simples e objetiva. Isso, porque dentro da minha mente era muito complexo, né? Então, as coisas complexas para mim era muito simples. Parecia que entrava, era um funil e eu simplificava, né? Então eu comecei a fazer isso também. Por que eu não vou explicar aquilo que eu aprendi de uma maneira que todos entendam, já coloquem em prática e eu gosto de ver as pessoas tendo resultado. Um mentor, quando ele começa a mentorar alguém, ele fica muito incomodado quando ele vê que a pessoa às vezes não faz pergunta, ou, por exemplo, que a pessoa não dá um feedback, sabe? Então, por exemplo, porque a gente precisa ter esse retorno para entender qual o resultado que a pessoa está tendo nesse processo. Eu acredito que vocês até aqui, né, nesse comecinho de live, já tenham tido essa experiência de lembrar alguma coisa, de resgatar uma memória que estava aí talvez incomodando como formato de espinho em vocês, tá? Então, a questão de você ler livros, entrar em movimentos, participar de mentoria e agora se lançar à escrita, às atividades, já te ajude, né? Esses 4 passos iniciais dos 10 que eu vou falar já estão te ajudando, né? Acredito que seja assim. Então, nas minhas mentorias eu faço assim também. Eu abro espaço para que vocês também falem, a gente vai se ajudando, uma ajuda a outra. E tudo que eu aprendo eu ensino, eu não consigo ficar sem ensinar. Quem conversa comigo no WhatsApp sabe, até ali no WhatsApp eu não consigo ficar sem ensinar e sem instruir alguém, porque é algo natural dentro de mim. Mas eu demorei muito para entender esse recado, né? Assim, quando eu estava na faculdade, eu já fazia, mas naquele tempo que eu tinha, no espaço que eu tinha, no momento que me sobrava. Então, muitas vezes eu podia vir embora para minha casa, eu ficava mais um pouquinho, porque tinha alguém com dúvida, eu queria ajudar. Então, estava dentro de mim. Mas eu não sabia como passar isso à frente. Hoje eu consigo, né? Estando aqui no digital, fazendo uma live, ajudando alguém ali nos grupos, nas mentorias que eu participo também, que eu também estou envolvida. E isso, como a Vânia falou, é um chamado, né? É isso mesmo. Aqui, ó, a Rita, né, assistindo e gostando. É isso mesmo, ó, tá vendo? É assim, né? A gente vai tendo os feedbacks, o retorno das pessoas. É isso que importa para nós, para que a gente consiga continuar levar essa mensagem adiante, tá? Então, a escrita, ela é um destrave de verdade. Tanto que o livro, né, no caso aqui, meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, foi ele que me lançou pro digital. Se não fosse ele, eu tenho certeza que nem live eu estava fazendo. Ó, hoje estamos aqui. Eu falo live 52, mas eu tenho muito mais que lives assim. Aqui algumas eu numero e algumas eu coloco como especiais. Por exemplo, na semana passada fizemos aí 7 dias de lives. Eu não contabilizei aqui, porque são lives relacionadas, né, ao pré-lançamento do livro, ao lançamento do livro. Para mim, lá no início, foi um pouco complexo, porque a gente tinha um pouquinho daquela perfeccionismo, que eu acredito que muitas mulheres têm. Então eu falei, nossa, mas se eu não numerar aquela live, vai ficar perdida aquela live, né? E aí eu fui trabalhando essa questão e hoje também nas minhas lives, nas minhas reuniões eu falo, gente, eu não quero que vocês tenham perfeccionismo, né? E se tiver, é para vocês terem qualidade no produto de vocês. Mas isso pode atrapalhar muito, tá? Eu sei que muitas pessoas sofrem disso, né? Algo que de fato trava e a pessoa não consegue nem usar um caderno novo por conta disso. É crítico, o negócio é cruel, eu sei como é. Eu já vivi, já passei por isso e hoje às vezes eu faço uma arte para postar aqui no Instagram e eu deixo ela mais bonita possível, mas se tiver algum errinho, vai assim mesmo, porque daí você cura aquilo que estava te travando, que é a questão do perfeccionismo, tá bom? É isso mesmo, então estamos aqui. Vamos dar o 4º passo nós falamos, tá? Então você vai se exercitar e eu esqueci de completar aqui, ó. Assim que você começar a destravar, né, você vai escrevendo e exercitando diariamente, tá bom? Porque tudo que você faz diariamente, isso se torna um hábito para você, tá? Se não é só naquele dia e foi bom, mas depois você esquece que foi bom e o seu cérebro não vai entender que aquilo é bom. Então, para ser bom, você precisa fazer todos os dias, tá bom? Assim como você fazer um treino, um exercício, você não se alimenta todos os dias? Não tem o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã e da tarde? Pois é, naquele momento que você está executando, por exemplo, o café da manhã, né, é uma boa dica para você já estar ali lendo um livro, deixa do seu lado, detalhe, deixa visível.
Não adianta você vai falar que vai ler um livro, sendo que o seu livro está guardado na gaveta, na última gaveta do seu armário, do seu guarda-roupa, não sei onde que você guarda, na sua livraria aí, no seu espaço, e não fica visível. Então, o seu cérebro não vai entender que aquilo é para você ler, tá? Então, deixa visível na sua mão, perto aí da sua escrivaninha, da sua cama, um lugar que você vai estar passando várias vezes e que vai te incomodar, tá? A leitura precisa te incomodar para que você, de fato, vá até o livro e leia, tá bom? Como eu falei, todo dia um pouquinho. Use, inclusive, caneta, lápis para você riscar alguma parte que te chamou a atenção. Isso é bom, tá? Isso faz com que aquilo você mostre pro seu cérebro que é importante, tá bom? São dicas básicas, né? Eu acrescentei algumas a mais. Tá vendo como a gente fala assim, eu vou fazer uma live e vou falar de 10 passos, mas surgem mais 20 passos dentro dos 10 passos. É assim que acontece nas lives aqui. Tá? Então vamos para o 5º passo. Escrever todos os dias um pouco. Até já adiantei no passo anterior. Escrever todos os dias um pouco. Por quê? Mesmo que você diga que não tem tempo para escrever, você tem. Sim, eu quero dizer para você que você tem um tempinho aí, tá? Mas é alguns minutos que você vai se dedicar. Coloque como meta aí, né? A nossa meta é um piso, né? Mas coloque pelo menos 5 minutos para você escrever. Aí eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Ó, porque escrever é um exercício, você precisa treinar. Então, por exemplo, você pode começar escrevendo uma frase. Eu ouvi um livro aqui, achei tão legal, eu quero anotar essa frase. Seja na sua agenda, num caderninho só para isso, tá bom? É uma dica que eu dou também, não sei se vocês estão percebendo, esses dias eu não tô postando aqui, né, eu fazendo ali o caderninho da gratidão. Então, ficou bem corrido aqui pra mim, mas continuo fazendo, tá? Então, o caderninho da gratidão é bem interessante porque você vai estar colocando gratidão, agradecendo todos os dias pelo que você é grato, pelo menos 10, né? Então, se você não consegue 10, pelo menos 5, mas eu tenho certeza que você vai começar a escrever e não vai parar mais. Mas não coloque tantos para você não se empolgar num dia e no outro dia não escrever nada. Então, se você quiser começar agradecendo por 2, 3 coisas, comece, tá bom? Sempre aos pouquinhos, devagar, até você se habituar e aquilo de fato se tornar uma rotina, um hábito para você, tá? Então, é uma dica que você pode começar. Ali é como se fosse uma frase, né? Sim, agradeço ao Senhor por essa live, onde tinham várias pessoas e que me deram feedback daquilo que eu estava falando. É uma gratidão. Pronto, escrevi. Cumpri a meta do dia, cumpri aquilo que de fato eu precisaria para escrever, tá bom? Aqui eu coloquei também versículo bíblico, tá? Então, no meu estudo lá do Desafio Devocional, que eu tenho um grupo, está inclusive no link da minha bio, se você quiser participar, é gratuito, entra lá, tá bom? Lá a gente também tem muita entrega. E eu te envio todos os dias um versículo bíblico e também um trechinho lá para você ler um livro, tá bom? Atualmente estamos lendo aí um livro do Pablo Marçal, tá? Muito legal também. Vai lá, depois você confere então. Lá tem assim, por exemplo, se eu coloquei um versículo bíblico, é aquele que me chama a atenção na minha leitura, tá? Então você pode estar anotando no seu caderno e depois conferindo na sua palavra, na sua Bíblia e lendo mais versículos. Você pode anotar mais 2. Como eu falei, não se empolgue tanto no primeiro dia, porque no outro dia pode ser que você não queira anotar mais nada. Então, não é isso que eu quero que você faça, tá? Quero que você comece aos pouquinhos e vá inclinando aí a anotar mais coisas e possivelmente já começar a escrita do seu livro, tá bom? É tudo treino, tá bom? Então, aqui eu coloquei, ou pode ser também um trechinho do livro, pode ser também um versículo bíblico, ou como eu falei, a questão da gratidão, né? Você agradecer e colocar ali uma frase, uma mensagem. Eu acho muito legal da Camila Vieira, né? Que ela sempre coloca, né, uma profecia, né? Profetiza sobre a sua vida e tal. É uma cartinha que ela faz, tá? Então também é uma dica, se você quiser fazer uma cartinha, né? Em formato de agradecimento, em formato de cartinha, pode fazer também, tá bom? Lembrando, né? Que isso vai acrescentar na sua vida, né? É como se fosse de fato um alimento. Você vai alimentando, tá bom? Para você criar constância e a rotina que de fato você precisa, tá bom? Vamos então para o 6º passo, porque esse 5º passo foi bastante dicas aí também. O 6º passo é você aproveitar as redes sociais. Eu sei que nem todos conseguem estar todos os dias colocando um post, colocando uma legenda, mas o mínimo possível que você conseguir já vai te ajudar, tá? Então aproveite para você praticar a escrita. Se você pegar, eu sei que vai ser um pouco complexo, né? Se você pegar as minhas primeiras postagens, não tinha quase nada de legenda, ou nem tinha legenda, porque eu não tinha consciência disso. Aí depois eu fui criando as legendas,
ele tem muita coisa, inclusive, que entre aspas são desabafos, mas naquele momento eu criei um conteúdo, tá? Porque quando você explora um campo da sua vida pessoal, você consegue gerar um conteúdo e aquele conteúdo pode ajudar alguém. E dali, inclusive, eu tirei métodos, eu tirei dicas que eu precisava fazer em lives. Muitas lives que eu fazia, inclusive, é como essas, né? Que é destravar na escrita. Eu fiz várias. Depois eu comecei a pegar um livro, né? Que era a Bíblia para o Milhão. E ali ele me dava várias dicas práticas. Então tem ali ações para você executar, né? E aí eu fui criando isso também. A partir daquele livro, eu pegava o tema, fazia toda a minha aula, a live, e dentro da live eu acrescentava as minhas pitadas, né? Para não ficar só a questão do livro, tá? Então eu fiz assim também. Às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho conteúdo para as minhas lives. Se você observar, todas as minhas lives têm muito conteúdo, né? Eu não fico jogando conversa fora, porque eu levo muito a sério o aprendizado. Eu sei que uma palavra pode te ajudar e pode destravar. Então eu trago conteúdo mesmo, né? E para você aprender, tá bom? Então, essa live de hoje, por exemplo, eu extraí de mim, eu não consultei nada. Então foi com base naquilo que eu já tinha dentro de mim, eu comecei a colocar no papel e saiu essa live que vocês estão vendo aqui. E tem muito mais conteúdo, porque o que eu anotei aqui não chega nem aos pés do que eu já falei aqui pra vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Cidinha querida. Tá? Então aproveita as redes sociais para você praticar essa escrita, você fazer as suas legendas, que comece legenda com 3 linhas, 4 linhas, tá? Tudo é criação de hábito, tá? E o hábito é todos os dias. Inclusive, se você acabar quebrando o hábito, você pode ficar até 2 dias. Se passou disso daí, você já perdeu o hábito, tá bom? Então, todos os dias. Criar legenda, comece com as legendas curtas, já vai te ajudar, tá bom? Porque às vezes as pessoas postam muitas coisas sem sentido e não tem fundamento. Então, eu postei uma foto minha, tá? Mas qual aprendizado você tirou com aquela foto? É isso que importa. Porque a foto pela foto não vai ajudar o outro a crescer, a se desenvolver. Mas o que você escreveu ali, o que você colocou de aprendizado, olha, eu fui em tal lugar e aprendi isso, dali eu posso te dar uma dica assim, assim, e aí você já vai ajudar alguém, tá? Então sempre pensa que tudo que você fizer, cada ação que você faz aqui no digital tem que ser intencional. Se você ainda não sabe o que é ser intencional, eu tenho uma série de 40 Reels aqui, uma live que fala só disso. Depois você pode estar consultando aqui, tanto na rede social aqui do Instagram, quanto lá no YouTube também, tá? Então tá tudo certinho a série para vocês acompanharem e viverem essa experiência de ser intencionais, porque a nossa escrita alcança vidas, alcança pessoas que nem sabemos onde está e o que está fazendo nesse momento, tá bom? Então, isso vai fazer com que também as pessoas reflitam naquilo que você escreveu. Você já está conduzindo o leitor a tirar também um tempinho para ler, para que essa pessoa também aprenda a escrever. Nossa, eu gostei disso que ela falou, eu vou postar algo parecido. Eu vou repostar o que ela escreveu. Tá vendo? A sua mensagem vai sim muito longe, tá? Então esse foi o 6º passo. Anotem aí. Vamos para o 7º. O 7º passo é você lançar suas ideias. Olha só, lembra que a gente deu a dica de escrever 5 páginas ainda hoje? Então é você lançar as suas ideias que estão fluindo agora. Eu sei que a partir dessa live você deve estar com a cabeça explodindo, porque já dei muitas dicas aqui e talvez você já está até escrevendo junto comigo aqui agora. Então lance as suas ideias que estão fluindo agora na sua mente, seja aí no papel, num caderno ou até mesmo na folha sulfite, que não tem linhas, e aí você fica ainda mais livre para escrever, tá bom? Porque a ideia é você não se limitar, mas que a sua escrita seja ilimitada, tá bom? Porque você tem liberdade para escrever, tá bom? E aquilo que está dentro de você diz muito sobre você, tá bom? Então pega esse código, aquilo que está dentro de você que você vai escrever diz muito de você, tá bom? Às vezes você nem se conhece, porque não escreveu ainda, tá? Então você vai estar lançando as suas ideias e aí, gente, vem um segredo. Você vai identificar o nível da sua escrita, o nível das ideias que estão dentro de você e você vai conseguir até fazer um funil. Olha, isso que eu escrevi pode ajudar alguém. Essa outra parte que eu escrevi é pra mim, é apenas um desabafo. Lembra que eu falei do diário? É como se fosse um diário, então fica pra você, tá? Mas o que de fato da sua escrita pode ser lançado é isso que vai pro livro, tá bom? Coloca isso também. Então é a sua parte interna, tudo que você tem dentro de você vai sair e na sequência você vai conseguir até compartilhar. Por exemplo, nesse processo você vai se conhecer mais, o autoconhecimento nos ajuda nesse processo. Eu comecei lá em 2021 fazendo isso, me conhecendo, entendendo por que eu estudava tanto e não conseguia passar para frente, eu não conseguia até mesmo me encontrar naquilo que eu estava buscando, né?
E aí os livros me fizeram isso. Nossa, hoje eu posso falar de livros e eu posso falar de vários temas diversos, que eu gosto de estudar um pouco de tudo, né? E principalmente com base na palavra de Deus, com os princípios divinos, porque não podemos fugir disso, né? Então, às vezes tem pessoas que querem escrever, mas eu falo também que muitas pessoas escrevem livros para a morte, né? Então, o nosso objetivo aqui é escrever livros para a vida, tá bom? Para gerar vida, tá? Então, existem muitos livros que nem podemos ler. Existem livros que temos que passar de longe, nem olhar a capa, para você ter uma noção, porque ali já recebemos grande contaminação, só de olhar nesses livros, que são livros que foram feitos, direcionados intencionalmente para a morte, tá bom? Então, não é sobre isso que estamos falando aqui, entendam bem, tá? Então, você lançar as suas ideias no papel e aí com muito afinco, com muita vontade de mostrar mesmo que a sua mensagem vale a pena ser extraída, tá bom? Todos nós temos histórias e por que não registrar? Eu tinha lá no início, eu preciso deixar um legado, preciso ajudar alguém, mas eu não usava a minha comunicação para isso. Hoje eu posso me comunicar escrevendo, a partir disso gerou livros e dos livros eu posso sim usar as minhas bocas, usar aqui as minhas mãos para gesticular a mensagem que você vai receber aí do outro lado. Não sei de onde você é, mas acredito que onde você está recebendo essa mensagem está sendo muito restaurador e libertador. Seja bem-vindo, Jorge. Tá? Então, esse 7º passo é você lançar as suas ideias, certo? Vamos para o 8º passo, para a gente não se estender muito nessa live. Não era meu objetivo estender muito hoje, mas vamos lá. Tá? Então, esteja anotando, pegando todas as dicas. Qualquer dúvida, pode me enviar aqui nos comentários que eu vou estar recebendo, tá bom? No 8º passo, assim que você estiver dominando ao menos um pouco a sua escrita. Olha só, não estou falando que é para você dominar tudo. Lembra que eu falei do bebezinho que ele começa engatinhando, virando do lado? É assim, vamos começar devagar, tá bom? Arrisque, né? Teste prestar serviço para alguém. Como assim? Mas eu nem aprendi a escrever, nem aprendi a escrever, já vou ajudar alguém? Hoje eu vou fazer algum trabalho com a escrita? Sim. É dessa forma que nós vamos perceber o nível que nós estamos. Por que eu falo isso? Você tem muito conhecimento. Isso você só vai saber que você tem esse conhecimento a partir de você ensinar ou executar e colocar em prática, tá bom? Por isso que muita gente acha que sempre tem que fazer uma faculdade atrás da outra, porque ela não acredita na mensagem dela, ou porque ela acha que nunca está pronta, ou porque ela busca uma perfeição que não existe aqui, né? É somente Deus que é perfeito, e isso nunca cessa, vira uma bola de neve, né? Ah, eu tenho que fazer tal faculdade para poder atender um cliente. Eu tenho que fazer tal faculdade porque eu vou entrar na empresa X, XPTO, né, que o pessoal fala, eu vou entrar ali, e é o que acontece. Nunca tá pronto. Daí você vai olhar lá no currículo, né, para você ingressar numa empresa, e tá faltando um detalhe e você não tem. Você não conseguiu conseguir aquela vaga. O que eu quero dizer agora? A vaga que você está procurando está dentro de você. Você que cria as oportunidades. E aqui no digital, existem muitas oportunidades que você está deixando passar aí adiante, você, né, não poderia estar servindo, né? Então, qual a dica que eu te dou? Você vai sim aprender, você vai começar a arriscar. A partir desse pequeno domínio na escrita. Arriscar a ajudar alguém. Por exemplo, existem muitas pessoas aqui no digital que produzem muitos conteúdos e não tem alguém para transcrever o que elas falam. Por exemplo, essa live minha aqui, né? Uma live bem complexa, com muito conteúdo e que gera um outro conteúdo. Se alguém, por exemplo, estivesse transcrevendo, pegando esse conteúdo aqui, por exemplo, fala assim depois, né? Tô falando de mim por causa do exemplo, mas tem várias pessoas que precisam desse serviço, da transcrição. É você escutar o que a pessoa está falando e escrevendo, né? Aí tem várias formas. A literal, que é você escrever exatamente tudo que eu falei aqui, né? Até as partes que eu até conversei com vocês aqui. Aí depois tem a outra também, que é a própria pro livro, né? Que é aquela que você... Eu tô esquecendo algumas aqui, mas a gente vai lembrando, tá? Que é aquela de fato para escrita do livro, tá bom? E aí tem uma que é mais tranquilinha, que é aquela que você também coloca aqui nos posts, que você resume, que fica uma coisa mais básica, né? Então, tem várias formas de transcrever, tá? Então, vai depender muito como você quer entregar. Então, você faz uma transcrição da live da pessoa, por exemplo, e envia para ela, gratuitamente, inicialmente, né? Para você testar, arriscar, como eu falei. Dessa forma, você vai perceber que você tem sim um trabalho aqui escondido no digital que você não sabia. E aí você vai conseguir
faturar como uma escritora, né? Porque tudo esse é serviço de um escritor, tá? Então você vai já começar a monetizar com aquilo que você está aprendendo. Por quê? Você não ficou sozinho com a mensagem, tá? Então, por exemplo, fazer transcrição de lives, áudios, vídeos, tá? Você vai oferecer a essa pessoa. E aí você vai perceber que aquilo sim você gerou valor na vida do outro, tá? E aí a pessoa vai falar, nossa, realmente eu estava precisando desse serviço, desse trabalho. Quem sabe você não pode ficar fazendo todas as minhas lives nisso. E aí você vai começar a gerar a sua renda passiva, tá bom? Aquela renda, né? Ativa e passiva também ao mesmo tempo, que a pessoa vai querer te contratar, a pessoa vai querer o seu trabalho mais vezes, tá bom? Essa é uma das formas, tá bom? Existem pessoas também que fazem somente a legenda pro Instagram, né? Por exemplo, cada postagem que tem, existe um textinho embaixo, que é essa que eu falo da legenda. E aí você pode também ajudar essas pessoas a fazer legendas. Por exemplo, vai que você viu um post e ele está com uma legenda e você sugere uma nova legenda, né? Uma nova repaginagem daquele post e da legenda. Você envia para a pessoa, olha, eu vi esse post que você fez, mas quem sabe poderia até ter um pouquinho mais, acrescentar isso, aquilo, alguns elementos a mais, quem sabe? A pessoa vai se interessar, porque você fez de livre e espontânea vontade, gratuitamente, para poder ajudar ela. Então, você gerou o valor. A partir do gerar valor, você vai conseguir, sim, arrumar vários serviços aqui no digital. E você pode estar fazendo da sua casa, né? Você só precisa ter, de fato, um aparelho de celular ou até mesmo um computador e a internet, tá? Então, você nem precisa se deslocar, pegar trânsito, né? Até investir com gasolina, muitas vezes, que cada vez mais está ficando alto, né? Para a gente estar investindo, estar na rua, né? Tá ficando um pouco mais difícil, tá? Então, às vezes, por exemplo, hoje tá chovendo, você tá na sua casa trabalhando. Você tem filho, né? Acabou de ter um bebezinho, por exemplo, aí. Você já tem a condição também de estar fazendo. Tudo isso, gente, dá pra gente se ajeitar, né? Então, a gente vai fazendo ali da própria casa, gerando também uma renda, tá? Então, essa é uma dica bem legal. Assim que estiver dominando ao menos um pouco a escrita, você já pode arriscar, tá bom? Mas eu não consigo arriscar, eu tenho vergonha, tenho medo. Então, daí você vai ter que destravar esses bloqueios, tá? Então, é só assim mesmo. Por exemplo, se eu falo do meu livro, o terceiro, né? Mulheres Transformadas para Reinar, de exposição, é porque eu tinha um bloqueio da exposição. Hoje eu estou aqui dando uma aula para vocês, fazendo uma live aí, falando do poder de destravar da escrita e também de como você faturar com isso, tá? Então, se só foi possível porque eu escrevi, né? Então, e me expus através do livro, estou aqui hoje conversando com vocês, né? O Jorge falou, você benção, iluminando. Você falou algo aí, já tirei um tema para escrever, tá vendo, Elaine? É isso mesmo. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês de estar em grupos, em movimentos, estar em lives também é a mesma coisa. Quando você está dentro de uma live intencionalmente, né? Lives que vão te ajudar a clarear a sua mente, trazer à tona aquilo que de fato você precisa fazer e está urgente, né? Inclusive nós temos um tema que fala a urgência do transformar, né, da Patrícia, dentro do livro de coautoria, Mulheres Transformadas para Reinar, e que vai te ajudar nesse processo também. Muitas vezes precisamos ter essa urgência de tirar a nossa mensagem, né, para poder alcançar vidas, tá bom? Então, aí o oitavo passo que a gente terminou agora, né? Vamos para o nono passo, que é entre em grupos que estão aprendendo com a escrita, tá? Aquela hora eu falei de grupos, né? Seriam grupos também de transbordo, que estão pessoas que estão ajudando também nesse processo. Aqui já são grupos que estão aprendendo com a escrita, seja em uma mentoria também, ou seja também gratuitamente, tá? Porque ali você vai encontrar, sim, oportunidades de trabalho. Existem muitas pessoas, inclusive editoras e editoras, precisando do nosso trabalho, né, e que não necessariamente precisa de toda essa experiência com a escrita, mas de você estar ali aprendendo, eles fazem treinamentos, né? E aí esses treinamentos vão levando você a ter essa possibilidade de estar trabalhando com eles, terceirizando aí o seu trabalho, tá? E ajudando também gratuitamente para você mostrar como que você trabalha. Então, não tem como falar assim, eu não tenho condição, ou estou com dificuldade financeira. Você é que vai levar essa condição financeira até onde, né? Por exemplo, se você está com essa dificuldade, você pode gerar essas rendas que eu falei aqui agora. E dessa forma você vai conseguir, sim, sair muitas vezes do zero ou daquele vermelho, né? Muitas vezes que todo mês ali
parece que as contas não batem, né? Então fica aquela dificuldade. Então, às vezes, um serviço desse que você arrume já consegue te ajudar todo mês aí com a sua renda, né? Com a sua família e vai fazer com que você também esteja desenvolvendo algo tão importante, que é a sua história, contando a sua escrita, ajudando o outro. Vocês não têm noção, né? Acredito que alguns têm, né? De como ajudar as pessoas nos ajudam bastante, porque gera transformação na nossa vida, principalmente, e na do outro. Tá? Então, esse é o convite para você. Nesta tarde, destrave a sua escrita e, consequentemente também você consiga faturar com isso, tá? Então, esses grupos vão te ajudar a você se desenvolver cada vez mais, tá bom? E aí, esse aprendizado você vai levar para o resto da vida, né? E não vai ter como você esquecer. Então, cada vez que você aprende, aplica, você não esquece mais, tá bom? Isso ninguém tira de você. Então, só vai. Se você tiver a oportunidade que aparecer na sua frente dessa forma que eu falei, agarre, tá? Nem que você esteja com medo, vai assim mesmo, por quê? É ali que você vai destravar. Eu tô com muito medo, então você vai ter que enfrentar o medo para que você seja desbloqueada nesse assunto, tá? Então, o seu bloqueio, de fato, como nós aprendemos com o Pablo Marçal, ele tem intimidade com o seu propósito. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, então significa que você precisa enfrentar, né? Ir de frente para ele e falar assim, eu sou maior que você, né? E o meu propósito está à minha frente, derrubando barreiras e obstáculos que poderiam me impedir de avançar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Elaine, você falou, sim, você está descrevendo o tema já, né? É isso mesmo, Elaine. Então, o seu tema, ele vai surgindo, tá? Então, por exemplo, a partir disso que a Elaine falou também, a gente pode falar aqui. Se você, por exemplo, tem um tema que está escrevendo já, mas, de repente, você percebeu que fugiu um pouco do assunto na escrita, talvez não é que não seja aquele tema, mas durante o percurso você pode mudar o tema, tá? Mas o importante agora é que você extraia, escreva aquilo que está aí, de fato, apertando seu peito, muitas vezes aí, fala, isso aqui precisa sair, né? Porque o que é hoje para você algo que está machucando, vai ser a cura lá na frente, tá bom? Pensa sempre nisso. E vamos para o nosso 10º passo. O nosso 10º passo é um convite que eu vou fazer para vocês. Para você vir participar para a minha próxima mentoria, né? A Coautoria, Projeto Coautoria 02, né? Para as mulheres que eu estou fazendo inicialmente, tá? Então, nós vamos aí, ao final disso, vai ser gerado um livro, tá? Então, como eu falei lá no início da live, a minha mentoria, ao final, te gera um livro. E esse livro vai te gerar várias e várias oportunidades. Então, aí também, você vai não só faturar como escritora, porque você vai ter um produto no final, né? Vai ser também uma renda passiva para você, porque a gente coloca também nas plataformas digitais, ao mesmo tempo que você vai estar vendendo seu livro físico, né? Seja entregando aí pelas transportadoras, pelos correios. Também tem um livro digital, que é o e-book, que a gente também libera junto. Então, às vezes a pessoa, eu não quero comprar o livro físico, né? De condição é meio complicado, porque a gente nunca vai vender um valor muito alto, porque senão ninguém compra. Mas, por exemplo, se a pessoa não tiver, ela quer, naquele momento ela quer ler a sua história, ela não quer esperar aí uns 5 dias, 6 dias para chegar o livro, ela pode também estar adquirindo o e-book, tá? E o e-book também ela já vai ter a história em mãos e já vai conseguir também estar aí se transformando com a leitura, tá bom? Mas nós trabalhamos com o livro impresso, tá? Então você vai receber na sua casa aí o livro impresso. Inclusive, amanhã nós vamos ter a reunião nesse grupo que eu estou aí trazendo as mulheres interessadas para esse projeto. Porque ali nós vamos falar cada detalhe e vamos falar também todo o investimento desse projeto, que vai ser surreal. Acredito que quem não entrar, a oportunidade vai cada vez mais se fechando, né? Vai ficando mais difícil. A oportunidade que a gente deu no primeiro projeto foi surreal também, né? Muitas pessoas entraram, algumas saíram, mas assim, tem um momento certo, né? Às vezes a sua mensagem talvez ainda precisa de mais um tempinho, mas eu recomendo que a partir dessas dicas, desses 10 passos, você já esteja extraindo, né? Você não pare com a escrita, tá bom? Então, esse livro também ele vai te trazer autoridade, né? Autoridade para você estar indo em lugares, falando sobre o seu projeto, criando movimentos, fazendo inclusive mentorias, por que não, né? Esse nosso livro Mulheres Transformadas está gerando um novo movimento. E é assim mesmo, é assim que nós começamos, é assim que as coisas acontecem. Então você pode levar nas suas palestras,
Em algum curso que você está, você pode oferecer. Às vezes você vai em alguma palestra de alguém também, você pode estar levando, ofertando para as pessoas lá, tá? Então existem várias maneiras de você estar liberando esse conteúdo. Imagina, você está aí na sua cidade falando, olha, eu tenho um livro, eu escrevo livros. E vai que de repente você gostou tanto que você começa até a dar aulas sobre isso. Aí você vai chegar pertinho de mim e falar assim, Dani, hoje eu entendo por que você começou a ensinar, porque de fato é algo muito gostoso. E você saber que o outro está conseguindo tirar a história dele, transformando em livros, gerando vidas, isso é transformador, tá bom? Por isso que nós trabalhamos com transformação. Inclusive, para você que é mulher, temos mais um convite. Temos o grupo chamado Mulheres Transformadas, está no link da minha bio. É de lá, inclusive, que nós tiramos várias pessoas para palestrar, né? Nós fazemos aí convites para vocês. Vamos decidir por esse dia ativar esse grupo, né? De lá, inclusive, que muitas coautoras saíram para esse primeiro projeto, tá? Então você é meu convidado, você é minha convidada, né? Porque nós temos esse grupo para mulheres, tá bom? Mas você que é homem que passou aqui na live, você pode absorver também esse conteúdo e já pode aplicar na sua vida, tá? Então aqui, como eu falei para você, essas mentorias você pode estar criando e também participando, tá bom? E o seu legado vai ficar para as próximas gerações aí também, porque vai ficar registrado num livro, tá? Eu quero ler para vocês aqui uma frase rapidinha desse livro aqui, ó. Cresça 1% ao dia, tá? Do Fernando Batistoni. Por que eu quero ler esse livro? Eu sempre lia no final das minhas lives uma mensagem daqui, né? Aqui é um livro bem legal porque fala de vários experts, várias pessoas que passaram e deixaram o seu legado também. E aqui eu estou lendo, né? Uma parte que fala do Santos Dumont, que ele fala assim, ó. Tentar, daí eu troquei a palavra por testar, né? Testar todos os dias, infinitas vezes, sem pensar se pode dar certo ou não, né? Seja bem-vinda, Tati querida. Às vezes as pessoas querem achar que tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai dar certo, mas nós temos que pensar sim positivo e já deu certo, na verdade. Mas você precisa testar todos os dias. Então talvez você tenha um produto aí engavetado e que você fale assim, será que esse produto vai dar certo? Não sei, mas eu vou testar. É isso que importa, né? Esse projeto Coautoria 01, por exemplo, foi um teste. Nós estávamos fazendo o nosso MVP. Por isso saiu a minha segunda mentoria, né? Que eu tenho a mentoria individual e essa mentoria que é a coletiva. Por quê? Ali também todas as mulheres têm a possibilidade de fazer um capítulo, né? Então não é difícil fazer um capítulo, né? Acho que a Tati também participou de um projeto Coautoria, já sabe como funciona também. É você ter um capítulo. A partir daquele capítulo você tem a sua mensagem e você já vai conseguir enviar. E é legal porque no final você tem um livro com várias mensagens, com várias autoras. Então é um livro muito rico em conteúdo, em sabedoria, né? Então, não que o seu solo não seja, mas é um livro diferenciado. Imagina você pegar um livro que tem muitas histórias, né? A gente lembra um pouco da Bíblia também, porque eles são vários autores, né? São várias pessoas que tiveram experiência com a palavra, tiveram experiência com Jesus, né? Quando passou aqui na Terra, muitos não conheceram, mas que puderam relatar, inclusive através de visões, e o que viveram na sua pele, na sua carne ali, muitas vezes como experiências espirituais, tá bom? Então aqui, esse livro fala muito isso, eu achei legal. Aí depois ele fala assim pra gente, será que você persistiu o suficiente? Daí vem a parte, será que já pensou que para ter resultado é preciso persistir até conseguir? Aí no finalzinho ele fala, persistência te leva a lugares que o talento nem sonha em te levar. Olha só, então às vezes você tem muito talento, mas a sua persistência está aí morna, não está deixando avançar, tá? Então a persistência te leva a lugares que o seu talento nem sonha em chegar, tá? Nem sonha em te levar. Tá? Então essa que eu digo para você hoje, persista com a escrita, persista nos movimentos que você está criando. Se você tem alguma mentoria, persista, porque vai dar trabalho sim, mas vai compensar lá no final, né? Porque você vai ver os resultados, vai ver os frutos que você colheu nesse percurso e ainda vai chegar muitos frutos, porque é infinito, né? A escrita ela nos dá essa infinitude, principalmente quando nós colocamos aqueles 3 pontinhos, né? As reticências, né? É infinito, tá? Aqui eu quero ler também um trechinho do meu livro, né? O segundo capítulo que eu falo a força do Espírito Santo, do livro O Chamado. Foi interessante que eu falei, eu vou ler um trechinho do meu capítulo também, por que não, né? E aí eu falo assim, ó.
Todos nós somos chamados para governar e estar em lugares que a presença do alto vai estar. O acesso nos é dado para que a glória do Senhor seja manifestada. Então, quando a gente fala de acesso, existem muitas formas de acesso. Quando eu falo, por exemplo, de uma mentoria, de um curso que você entrou, você não compra o curso, você não compra a mentoria, você compra acesso. Acesso a lugares, acesso a pessoas, acesso a mensagens, acesso a código. Seja bem-vinda, Lili, querida. Então, quando você entrar para o movimento, lembra disso, você está adquirindo acesso. É o seu próximo nível, né? Aquela passagem da ponte que está te faltando, né? Você vai passar, atravessar a ponte e está quebrada. Então, isso que você está entrando, todas as coisas que você entrar para te levar ao crescimento vai completar aquele pedacinho da ponte que estava te faltando para você atravessar. Então, nós aqui somos facilitadores do percurso que você pretende chegar. Pensa sempre isso, tá? Então, porque às vezes a pessoa vai muito pelo preço, né? Então, vamos aqui pelo valor. Por exemplo, quanto que vocês acham que custaria uma live como essa? Que foi, né? A gente começou aí, já faz um tempinho. Nós falamos 10 passos para que você alcance, de fato, esse destrave na escrita. E ainda com isso você possa monetizar, né? Faturar como escritor. Porque um escritor, ele é muito bem remunerado. Vai depender muito da persistência. Não somente do talento. O talento nós estamos todos os dias aqui alimentando, né? Nós recebemos o talento de Deus. Até inclusive nesse capítulo que eu entrego para vocês, a força do Espírito Santo, eu falo dos dons, né? A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Ou seja, nós recebemos os dons de Deus, mas para todos, para que a gente libere a mensagem, para que a gente compartilhe. Os dons que nós recebemos não são para nós, são para todos nós. Né? Até inclusive numa das lives do pré-lançamento do Mulheres Transformadas para Reinar, eu falava sobre isso, que a sua mensagem, ela não é sua mensagem, ela é nossa mensagem. E isso foi inclusive o discernimento bíblico, né? Por quê? Se ela é nossa mensagem, por que ainda você guarda com você, tá? Seja bem-vindo, Luiz. Então essa sua mensagem precisa sair. E assim que ela sair, você vai ver o efeito que ela vai causar, né? Assim como uma bomba mesmo, né? Ela vai explodir muitas mentes aí que precisam ser restauradas e liberadas, né? Para que acessem novos níveis, acesso de novo, né? Então, por exemplo, quando eu entrei em várias mentorias que eu participei, eu tive muitos acessos, né? E o Senhor vem nos dando essa capacidade de também observar onde que eu entro agora, né? Qual o meu próximo passo? Onde eu preciso estar? Seja bem-vinda, Sirlene. Então, esses foram os passos, eu posso até repetir rapidinho para vocês, só a primeira parte, né? Nós falamos 10 passos para você destravar na escrita e faturar como escritor. O primeiro passo aí, para quem não pegou, vou falar rapidinho, é ler livros. O segundo é você entrar em movimentos, grupos de estudo e leitura. O terceiro é você participar de mentorias relacionadas à escrita, tá? O quarto, se lançar nas atividades da escrita, que é o que a gente deu algumas dicas para você estar exercitando todos os dias, né? Pegou um livro com tarefas, assim como os nossos, né? Principalmente esse do Mulheres Transformadas para Reinar, tem muitas tarefas, né? Atividades. Você vai precisar executar, que é esse o passo número 4. O 5 é escrever todos os dias um pouquinho. Não encontrar desculpas para não escrever. Pelo menos 5 minutos já é o suficiente para você escrever, nem que seja só um versículo bíblico. Mas escreva, tá bom? O 6, aproveite suas redes sociais para praticar a escrita. Se você está aqui no digital, às vezes você até escreveu aqui nos comentários, você já exercitou a escrita. Parabéns, tá? Então é o primeiro passo. O 6, já falei, né? O 7, lance suas ideias que estão fluindo agora, tá? Na sua mente, para o papel, para o computador, para alguma coisa que você gosta de escrever. Talvez você é mais do digital, né? Existem pessoas, inclusive eu não falei nesse passo aqui, que são mais visuais. Então elas precisam escrever, precisam tocar o papel. Existem aquelas que são digitais, então elas conseguem já no celular, já escreve, num bloquinho de notas, né? Existem pessoas que são mais auditivas, então ela não quer escrever, ela só fica ouvindo e já retém o conteúdo, mas não retém na íntegra, né? Então precisaria também de escrever, porque aqui a live é para destravar na escrita. Como que eu vou escrever só ouvindo, né? Então fica difícil.
tá? Então, precisa também entender qual a sua linguagem aqui de escrita, né? A sua linguagem de extração do conteúdo também. Aí o oitavo, assim que estiver dominando apenas um pouco a escrita, você já pode também ajudar alguém aqui a extrair no conteúdo e também a gerar aí renda com isso, tá bom? Você fazer aí um trabalho para alguém sendo transcrevendo lives, ajudando nesse processo. O nono passo é você entrar em grupos aprendendo quais que estão aprendendo também a escrita, né? Atualmente estou participando da mentoria da Luana Rocha, que é Monetize com a Escrita, tá bom? Então ali estou nesse movimento, aprendendo e também podendo ajudar algumas pessoas que vieram até mim. Aí o 10º venha participar da minha próxima mentoria, que é o projeto Coautoria de Mulheres, né, que a gente acabou de lançar agora dia 28, o primeiro projeto, e vamos indo para o segundo, e amanhã vamos ter uma reunião. Às 21h30 vamos ter essa reunião de alinhamento, que eu vou estar explicando aí. Se você sentiu esse chamado, me chama para participar, algumas já estão lá no grupo, e é lá que eu vou passar todas as informações e ver de fato se isso é para você, se não é ainda por enquanto, talvez mais para frente você queira fazer, tá? Então são oportunidades que criamos. Então talvez passe batido e fale, nossa, elas estão lançando o segundo livro, eu poderia estar naquele livro e não estou, tá vendo? Então a gente que cria, né? Ah, mas será que vem de Deus? Será que é o momento? É você que vai criar, né? Porque Ele já nos deu tudo e a decisão cabe a nós. Então não viva de condição, mas de decisão. O que você decide hoje? Deixar sua mensagem na gaveta ou fazer com que a sua mensagem crie pernas, né? Vá alcançar vários lugares que só você mesmo por você talvez não alcançaria. Então o livro faz isso, ele encaminha. O livro é um condutor da sua mensagem. Olha que lindo, né? Deus dá tantas palavras bonitas na live pra gente, né? O livro é um condutor da sua mensagem. Então talvez você tá até com medo de falar aqui no digital, mas para escrever você escreve bem, né? Então a sua mensagem pode ir em formato de livros. Já se você gostou bastante de escrever em livros e já se identificou também em fazer lives, começa a fazer lives, porque daí você vai ver o tanto de conteúdo que você tem. Eu falo por experiência própria, as primeiras lives que eu fazia eram gigantes, né? Não, parece que eu nunca ia terminar minha live, essa aqui eu já tô quase terminando, só para vocês saberem, né? Mas é isso, temos muita coisa para ensinar, temos muita coisa para liberar e você que está do outro lado precisa dessa mensagem, né? É um alimento, tá? Pensa assim que é um alimento que você está deixando de enviar e alguém está passando fome por conta disso. Temos que ser bem assim, bem exagerados, né? Para alcançar essa mensagem, né? Tá? Então essas dicas que eu passei para vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lemos também dois trechinhos de... Tá vendo? Já fiz a minha leitura do dia, né? Óbvio que eu tenho mais leituras para fazer ainda hoje, mas é assim. Inclusive, gente, tem uma live que eu ia fazer uns tempos atrás e eu acabei não fazendo. Vai ser muito legal. Por esses dias eu vou avisar vocês aqui, tá? É a live que fala assim, ó, conhecimento especializado e aprendizagem constante. É da minha série Pilares para o Sucesso, que eu falei para vocês do livro A Bíblia para o Milhão. Então eu vou fazendo essa live que vai ajudar muito vocês, né? E que vai ajudar nessa questão da aprendizagem constante. Eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre formas de aprendizagem, sobre comportamento humano, sobre ensinar, aprender, né? Então é muito gostoso, tá? A Luciene falou, gratidão, obrigada por explicar como funciona o processo de deixar 10 passos que nos ajuda a crescer na escrita. É isso mesmo. Isso que a Lucy falou é bem interessante porque a gente vai crescendo na escrita. É muito importante isso que ela falou. Por quê? Às vezes você fala assim, mas o que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Na verdade você sabe, só que você não está exercitando, tá? Então nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo na escrita, ao passo que você vai pegar um texto e você vai falar assim, aqui poderia acrescentar isso, aqui poderia tirar isso. Então você vai tendo um olhar diferente, tá? Então esse é meu convite para você, participar das próximas lives, das reuniões que vão ter aí, tá? Dos movimentos. Se você também é mulher, está passando por aqui, quer palestrar, me chama, que eu tenho esse movimento Mulheres Transformadas e que lá nós temos essa oportunidade. Você entra com a gente na sala do Zoom, você traz um tema e aí você tem todo aquele espaço para você palestrar, colocar a sua mensagem e ir destravando, né? Até a Crauda passou agora há pouco aqui também. Ela também está com a gente nesse movimento lá desde o comecinho que nós criamos, dentro de uma mentoria que eu estava fazendo de livros. E ela deu essa ideia pra gente, a gente criou o grupo, a gente foi ali movimentando. Desse movimento nós fomos destravando. Eu fui muito destravada lá, por isso inclusive hoje estou nessas lives. E é assim que a gente começa, né? Meio ali emperrado, meio devagar, mas vai deslanchando. A gente vai pegando o nosso jeito,
entendendo nossa essência, não recusando aquilo que Deus nos deu, né? Porque quando você segura a mensagem, você está recusando aquilo que Deus te deu e que serve para o outro, né? Então é muito importante que a sua mensagem não fique parada, né? Porque parado já existem muitas represas e ali não tem vida. Então a nossa ideia é fazer com que a nossa mensagem seja um rio que flua para a vida eterna, né? Que o tempo todo esteja ali em movimento, porque é no movimento que existe a transformação, tá bom? Vamos tirar um print rapidinho aqui com vocês. Eu nem vou tirar os comentários. Acho que aqui pra mim foi, não sei se vocês conseguiram. Mas se vocês tiraram um insight dessa live, eu quero que depois vocês façam stories. Coloca lá no perfil de vocês, pelo menos, aí você já exercitou a escrita hoje. Coloca uma mensagem, uma frase, alguma coisa que mexeu com vocês, é importante, porque isso vai ficar na mente de vocês, vai produzir algo. E aí pensa-se comigo, o que eu posso aprender da live dessa live da Dani, um conteúdo para eu poder postar lá no meu perfil, o que eu posso colocar lá? Então daqui você cria muitos conteúdos, né? Às vezes você fala, não tenho conteúdo para criar. Assistiu uma live, não deixa passar batido, já pega alguma dica ali, já compartilha, já envia, a gente vai disseminando a mensagem para o reino, tá? Então a mensagem não é sua, a mensagem é nossa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e compartilhe mais, tá? E vivam também essa experiência aqui que vocês viveram comigo de fazer tarefas, desafios, de arriscar, de testar, tá bom? Tudo isso vai ajudar vocês nesse processo, tá bom? E qualquer dúvida pode me chamar no direct, estamos aí acolhendo vocês com muito carinho, né? E que a gente entenda que a nossa mensagem ela pode chegar muito longe, mas depende de nós, da nossa persistência. Lembra que eu li para vocês? A nossa persistência, ela vale muito mais que o nosso talento, porque senão temos talento para quê? Para enterrar, né? Não, nós precisamos multiplicar os nossos talentos e alcançar vidas, tá bom? Então fiquem com Deus aí. Vou deixar uma oração para vocês de 40 segundos e até a nossa próxima reunião, nossa próxima live, nosso próximo encontro aqui, que estaremos juntos aqui aprendendo muito, né? Inclusive a sua, que também é minha aluna, tá fazendo um livro solo dela, vai ficar excepcional. E você também que sentiu-se chamado de estar adquirindo nossos livros, nossos produtos aqui, para apoiar também os nossos trabalhos, né? Com certeza, para a gente continuar trazendo muito conteúdo gratuito aqui para vocês, né? Lembrando que nenhum conteúdo é gratuito, né? Vocês precisaram de estar aqui atentos, ouvindo essa live, então vocês deram o tempo de vocês para estar aqui. Então é importante de falar que não existe nada gratuito, né? Aí tem o meu livro Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe Escritora. O segundo livro, O Chamado, 53 escritores com autoria, que eu participei, Quando Mover Supera os Bloqueios, tá? Então tá muito legal. Tá bem forte esse livro aqui. E o terceiro, vou mostrar pra vocês assim que ele chegar, que é o Mulheres Transformadas para Reinar, né? Histórias conectadas por um movimento, que é esse grupo que nós estamos atuando agora, que é o Mulheres Transformadas. E ali tem 15 histórias com muita transformação para vocês também estarem adquirindo. E se você que está aqui nessa live quer fazer o seu livro, não sabe como sair do lugar, também me chama, a gente pode fazer. Tem a mentoria individual, essa mentoria da coautoria, e a gente vai se ajudando nesse processo, tá bom? Então eu quero ver o que vocês de fato estão precisando para eu poder oferecer, tá bom? E aí a gente vai conseguir ajudar vocês nesse processo. Mas não fiquem com a mensagem de vocês guardadinha aí, escondida, sem ninguém saber, tá bom? Lembra sempre que a mensagem ela é importante para você e ela vai ser para o mundo também. Você precisa acreditar. Se você acreditar na sua mensagem, ninguém te segura, tá bom? Essa é a mensaginha final também para vocês aí. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e vamos nos falando por aqui. Precisou, eu vou abrir uma caixinha de perguntas também, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês também querem colocar um insight lá dentro, eu vou abrir para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.